principalmente, a galera perguntou as diferenças entre a técnica da agulha tradicional e a técnica da mesoterapia pressurizada. Então o que a gente fez? A gente tentou montar aqui um cenário para vocês para conseguir clarear um pouquinho como que uma age, como a que outra trabalha, o que eu posso fazer com uma, o que não é tão legal ainda fazer com a outra. Ai, Rafa, mas eu já vi que estão fazendo isso no mercado. Tá, estão fazendo no mercado, mas não tem ainda um embasamento científico. Cuidado com os achismos, viu, galera? Então é isso que a gente quer hoje mostrar para vocês aqui na live. Como sempre, vocês vão mandando as perguntas de vocês. A gente vai respondendo aqui. Eu tenho mais ou menos um roteirinho para falar das dúvidas que entraram sobre a técnica e a gente vai abrindo isso com vocês. Tudo bem? Então, primeira coisa. Eu quero que vocês participem. Pode levantar tudo. Mostra aí para você. Olha, a Renata, pessoal, vai vender na praia encomendas esse final do ano. Se você quer gelatinas divertidas e diferentes, pode pedir para dona Renata, não é, Rê? Pode. Quindim. O que mais você vai vender na praia? Ah, raspadinha, água de coco. Você tem que vender o que dá dinheiro, né, Rafa? Coco? Isso. Vou colocar uma foto sua no coco e vou sair vendendo. Galera, então, pra que eu fiz isso aqui, ó? Pra gente tentar simular mais ou menos o que seriam os tecidos do nosso corpo e como que uma técnica funciona em relação a outra. Bem, primeira coisa que eu queria deixar bem claro com vocês. A técnica de mesoterapia pressurizada, ela não é igualzinho à técnica de agulha, quando a gente para pensar nos recursos. Vantagem e desvantagem. Bem, técnica com agulha, tem agulha. Quem tem medo disso aqui, geralmente foge da técnica correndo. Técnica de pressurizada, olha só, as canetinhas elas não têm agulha. Então eu não preciso da agulha. Como é que funciona então, Rafa? É um sistema de propulsão. O equipamento tem um sistema de mola. Esse sistema de mola transfere a força para o êmbolo. E esse êmbolo ele compacta o líquido através desse furinho. O orifício implementa aí uma dificuldade de saída. Mas a energia tá vindo, né, gente? Tá tuteando atrás o negócio. Daí o que tem que fazer? Sair com velocidade e pressão. Quando ele ganha essa velocidade para romper a passagem do buraquinho, que tem 0,15 milímetros, esse líquido ele chega a ficar numa velocidade aí de 150 até 200 metros por segundo. É tão rápido que o próprio líquido vira uma lâmina perfurante. Só que como é um líquido e não tem um corpo guia como a agulha tem, a tendência é que quando a gente aplica com a agulha, o material ele fica restrito no local da aplicação. E a tendência é que quando a gente aplica com a técnica de mesoterapia pressurizada, a gente espalha bastante na região. Então, se eu fosse pensar, a gente diz que é o halo. O halo de ação da agulha é menor e o halo da ação da pressurizada é maior. Tem vantagens e desvantagens nisso. Por quê? Quando o halo do tratamento é maior, você tem uma maior área de tecido sendo abordada com menos pontos de perfuração e entrada. Mas às vezes quando eu preciso que seja restrito, eu não quero que espalhe o produto, se eu tenho um halo muito dispersivo, isso pode gerar um problema para a técnica. Por exemplo, se eu for fazer a aplicação de Botox aqui na região proximal da sobrancelha para fazer o arqueamento, existe uma zona de risco que se eu colocar muito embaixo, a toxina pode causar uma pitose palpebrosa. Olha cá, fica aquela belezinha aqui. Então eu quero que a minha toxina fique exatamente lá no local de aplicação, porque se ela espalhar, pode dar um ruim. Mesma coisa com algumas técnicas de preenchimento. Às vezes eu quero que ela fique num único ponto. Se espalhar, pode não dar a sustentação, a reticulação e ainda fazer algum risco. Então, vamos mostrar isso para vocês. Olha só. Quando a gente pega a nossa agulhinha, vou injetá-la aqui para vocês verem um volume. Ó, vamos entrar aqui. Vou puxar ela aí para vocês. Um volume de praticamente 0,1. Vamos entrar a agulha inteirinha. Tá dando pra ver, gente? Sim. Ó. E vou colocar 0,1 no ponto de aplicação.
Tá entrando. Eu usei a mesma agulha praticamente, que seria a agulha do preenchedor. Então, ó, ela fica restrita no ponto de aplicação. Não tem um espalhamento, o halo dela não é grande, vocês estão vendo? Ela é pequenininha. Então isso deixa a técnica com a agulha uma técnica pontual. Já quando a gente faz a pressurizada, o que eu deixei aqui pronto para vocês? Olha só. Deixei vamos pressurizar o equipamento. Deixei preparado uma seringa com um volume de 0,1. O mesmo volume que a gente colocou aqui com a técnica tradicional de agulha. Tá aqui a minha seringuinha de 0,1. Vou encaixar. E vamos dar a pistolada. Tá doido de uma pistolada, né? E essa aqui é a impressão, hein, gente? Ó, o bicho entra com gosto, ó. O que a gente tem aqui? Fez o amparo na pele e faz, ó, o disparo do todo. Então, vem olhar de cima, gente. Olha o espalhamento da pressurizada em relação à da agulha. Olha como o halo, ele abre. E principalmente, às vezes me perguntam, Rafa, mas será que chega no tecido profundo? Eu acho que chega tão profundo que eu fiz caca aqui, ó. Atravessou a gelatina inteira e foi parar lá embaixo, gente. E ó, quando a gente pega a lateral, olha o começo do halo explodindo lá embaixo. Então isso é uma coisa bem diferente, porque com aquela técnica ali, eu abordei uma área bem menor. Já com essa técnica aqui, ó, eu consegui abordar uma área muito maior. Então quando eu tenho mais espalhamento de princípio ativo, eu preciso de menos furadas em cima. Isso otimiza bastante o resultado, por exemplo, de uma gordura localizada, quando a gente quer tratar algumas técnicas de rejuvenescimento. E o que a gente precisa daí começar a entender? O que eu quero com cada uma dessas técnicas? Por quê? Dependendo do equipamento, dependendo do tipo de técnica que você for trabalhar, vou de novo, ó, com a técnica tradicional. Vou colocar pouquinho volume, gente. Vou colocar 0,05 ml e vou na técnica mais profunda que eu teria aqui, ó. Então, introduzir e vou fazer a aplicação desse meio ml. Aí, meio ml. Tá entregue. Olha a profundidade que a gente conseguiu chegar com a técnica da agulha. Vocês viram que eu encostei a base da agulha na superfície da gelatina, que seria da pele como um todo, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma limitação que acontece justamente por conta do tamanho da agulha. Então, eu não posso ir a quem disse, se eu quero um tecido mais profundo, eu tenho que pegar uma agulha mais profunda para conseguir fazer essa entrega também nas ordens mais profundas. Só que, se eu for trabalhar com a taxa da pressurizada, dependendo da volumetria que eu for utilizar, é só fazer um ajuste total do volume de aplicação que eu vou conseguir atingir camadas mais profundas. Então, ó, vamos deixar aqui do lado para a gente não se perder. Essa daqui foi a que a gente fez o meio ml, tá vendo? Aí eu já fazendo sujeito. Vamos comparar o que seria o meio ml na técnica de pressurizada? Que a gente usa para quê? Para terapêutica capilar, usa às vezes para uma técnica de revitalização, de um buster. Alguns equipamentos no mercado, pessoal, só consegue chegar inclusive nessa profundidade de meia, tá? Então cuidado que não é toda a caneta que faz tratamento dos tecidos mais profundos. Algumas elas param só na superfície. Tá aqui, ó, uma seringuinha de meio. Olha lá, vamos colocar de meio. Encostou na gelatina, vamos dar o disparo.
Então, ó, não vou nem levantar ela para vocês verem essa história da profundidade, como é um halo maior. Se olhar, inclusive, de cima, dá para entender bem o que é esse espalhamento em profundidade, viu, gente? Então, para quem tem dúvida se a pressurizada chega nos tecidos, chega, viu? E Rafa, quanto que vai chegar? Ué, depende do tecido que você quer. Porque se eu quero um tecido mais profundo, se eu trabalho com esses equipamentos, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a pressão, ou eu vou aumentar, que nem esse que é pressão fixa, esse equipamento da Comfort, eu vou aumentar o volume de entrega. Então, vamos fazer aqui um comparativo. Vamos trabalhar com uma entrega de 1. Ainda tem de 1 aqui? Tem. Trabalhar com uma entrega de 1. É algo que a gelatina, pessoal, tá dando assim uma amplitude até maior do que a pele. Porque não tem extrato córneo, não tem superfície. Tá? Mas olha lá. O que vai acontecer? Lênis amanhã vai estar me amando quando ver essa bancada, viu? Ó. Dela vai chegar em tal camada. Essa seria uma camada pra gente tratar praticamente uma derme. Rafa, e se eu quiser tratar hipoderme? Hipoderme não é mais embaixo? Aumenta o volume. Quando eu aumento a volumetria, eu consigo trabalhar tecidos mais profundos. Então, pressurizei. E vou lá colocar de 0,2. Vamos arrumar primeiro o volume, né? Saúde. Aí, ó. Olha, de ladinho dá pra gente começar a ver que as profundidades vão variando. Aliás, não só as profundidades, né, pessoal? Porque, ó, aqui dá pra gente ver bem certinho as profundidades. Quando a gente olha assim dos ladinhos, olha o que a gente tem. Maior volume, então tem um halo de espalhamento maior do que o menor volume também. Então, às vezes, quando eu quero uma abordagem de uma maior entrega, o que eu faço para tecidos mais profundos? Eu aumento o volume total que eu tenho. Rê, a gente podia até nas aulas começar a fazer isso daqui pro pessoal treinar, né? Fica mais bonito até que a banana. Tô pensando que eu vou começar a levar isso aí pra gente fazer. Né? Olha como que fica bonitinho, gente. Dá pra entender bem isso, ó. Ó o halo que eu disse. Olha como menor volume, menor halo, maior volume, maior halo. Esse espalhamento aqui na gelatina, ele tá sendo meio que bidimensional, mas no tecido a gente vê ele ter uma abertura um pouquinho maior, tá? Nas 3 direções. Rafa, e a agulha vai fazer isso? Não. Lembra? A agulha vai fazer o quê? Pontual. Não espalha. Olha só. Tá vendo? Agora sim. Tá vendo? Uhum. Então isso é uma das características importantíssimas da técnica de pressurizada. Essa taxa de espalhar. E aí, galera, vocês já tinham visto esses detalhes aí da técnica da pressurizada? Entendido essa diferença de como que serve um tipo de entrega? Teve alguma dúvida? Teve. Então manda. Quando eu uso um ativo como desoxicolato, que não pode atingir o músculo pelo risco de necrose, Aliás, não só o músculo. a pressurizada aumenta o risco? Você acabou de chegar no nosso próximo ponto da pauta, ó. Pra quem não sabe, ativos proibidos. Então a gente deixou isso daqui porque eu tinha certeza que ia aparecer essa dúvida. Galera, não espalha. Vocês lembram que eu abri a live falando que a técnica é para dissipar? Se eu quero um algo que fique camada dependente, que seja restrito a um ponto de aplicação,
Desoxicolato, lipossoma de girassol, deoxicólico, vão ser tudo preferencialmente aplicados com agulha. Então, anota aí, porque todo ativo que for camada dependente, ele não é indicado para técnica de mesoterapia pressurizada. Rafa, mas eu vejo gente aplicando. É risco, pessoal. Justamente por causa disso que perguntaram. E se cair na camada errada? O que vai acontecer? O desoxicolato ele tem um mecanismo de ação que ele age por detergência de gorduras. Então ele ataca qualquer tipo de gordura. Ele não sabe se é a gordura do tecido adiposo, se é da membrana plasmática, se é do fibroblasto, se é do músculo. É gordura? Tá atacando. Começa o processo inflamatório. Por isso que inclusive o desoxicolato ele tem um volume de pregamento para você poder trabalhar com segurança. Paciente que não tem esse pregamento grande o suficiente não pode trabalhar com desoxicolato não, viu? Daí você tem que trabalhar com outros tipos de princípio ativo, qualquer coisa, você pode até ver no nosso curso de intradermo que a gente ensina, né, Rê? Sim. Isso eu ensino no enzimas lipolíticas. É de sexta-feira. Tem sexta-feira. Daí lá eu conto para vocês todos esses outros ativos que podem ser trabalhados nas duas técnicas ou que vai ser trabalhado só na pressurizada, tá bom? Mais perguntas? Tem algum risco de romper vasos sanguíneos? Tem. Isso daqui tá quase... essa não tá no meu... Não, tá quase no meu roteiro. Fala de roxo só. Mas, gente, a técnica de pressurizada pode dar mais roxo do que a técnica de agulha, viu? Por quê? Você toma uma pistolada de canhão de profundidade. Então ela pode romper um monte de vasinhos. Dependendo do princípio ativo que você trabalha, essa chance de você ter roxos aumenta ou diminui. O que a gente aqui na clínica já percebeu e a gente adaptou nos nossos cursos para diminuir um pouquinho o roxo. A técnica tradicional com agulha prevê que você faça o pincelamento. Depois que você fez o pincelamento do tecido, é que você entra com a agulha no tecido. E o pessoal estava fazendo a mesma coisa com a pressurizada. Então estava pegando a pressurizada, fazendo um pincelamento para fazer a aplicação. Quando eu faço esse pincelamento, eu compacto muito o tecido. Então no momento que vai fazer esse espalhamento de profundidade, pode romper mais vasinho. Então para diminuir a quantidade de roxos, a gente criou uma técnica de distensão que faz o tecido ficar mais fácil de ser penetrado pela pressão da pressurizada e gera menos roxo, mas pode gerar roxo. Principalmente o pescoço gera bastante, braço gera, perna gera, barriga gera. E o princípio ativo vai ser importante, porque que nem todo mundo olha a Dai. Vocês conhecem essa moça? Estava na live semana passada, gente. Ela tomou umas pistoladas, mas calma, que foi de pressurizada no pescoço. Ficou ótimo, não ficou nenhuma marca. Não ficou nenhuma marca, Olha não que idade. ficou nenhum roxo. O marido não pensou que ela tomou umas chupadas por aí. Mas o princípio ativo é importante nessa, porque vocês lembram que a gente trabalhou com o cumarim, não foi? Que ele também já tem uma ação, além de estimular o metabolismo, venotrófica, então ele favorece o processo circulatório. Então, isso faz toda a diferença no meio da história. Você saber trabalhar com qual é o princípio ativo certo, qual que não deve ser trabalhado e o ponto principal, como preparar esses princípios ativos. Por quê? Assim como a técnica tradicional, gente, você não precisa trabalhar às vezes com um único princípio ativo, você pode montar uma mescla de tratamento. Então, as mesclas, elas têm algumas regrinhas com relação a como se prepara, a ordem dos princípios ativos. E o que vocês têm que ver? Se existe alguma alteração físico-química, muito provavelmente ela vai dar alteração visual. Então, se turvou, se precipitou, se floculou, mudou de cor. Ai, Rafa, mudou de cor como? Eu misturei um transparente no vermelho e ficou rosa. Não, Anta, isso não é mudar de cor, isso é diluir, tá? O que é mudar de cor? Juntei o transparente, no outro transparente ficou verde. Ah, isso é mudar de cor. Então eu tive uma reação físico-química aí no meio da história. Senão é só diluição, perda de cor. Se tiver algum princípio ativo que é de entrada característica por ordem, vai estar na orientação do fabricante como preparar isso. Tá? Se não tiver, observe o pH dos produtos.
Se não tiver, misture e observa se não tem alterações fisicoquímicas. Se eu aplicar com alterações fisicoquímicas, reza para não dar ruim. Por quê? Você estragou alguma coisa lá no meio. Você está injetando ou estragar na pessoa, né, galera? Pode não. Pode não. Vocês não estão injetando coisa estragada nas pessoas, né? Pelo amor de Deus. E aí, mais alguma dúvida antes de mudar de pauta? Mescla de celulite, qual é a melhor técnica? Agulha ou pressurizada? Olha, aqui na clínica, para as gorduras, a gente parou de usar agulha, viu, gente? Estamos trabalhando praticamente só com pressurizado. Então, gordura localizada, celulite, flacidez, estria. Só que estria a gente continua associando com microagulhamento porque a técnica de pressurizada daí é suporte. Para alguns buster de revitalização, porque o skin buster doía que era uma desgraça, com a técnica da pressurizada ele praticamente ficou assim bem confortável. Só assim, não dá pra ir pra uma festa depois, que você ficar com os rombinhos na cara, né? Mas dá pra melhorar bem. O roxo faz parte do processo, mas não seja a ser uma intercorrência. Quando ele é esperado, não. Sabe, a gente classifica as intercorrências com um tipo de nível. Então, de menor impacto, até elas realmente poderem entrar naquilo que a gente chama de urgências ou emergências dentro da estética. Então, as intercorrências de menor, que são urgências menores, a gente tem inclusive um nível de aceitação, porque primeiro não é nem o hematoma, você começa com roxinho inicial sem transbordamento sanguíneo. Quando você tem maior transbordamento sanguíneo, você vai para o hematoma, tá? Então, isso vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. E o que mais? Na pressurizada dá para se auto-aplicar? Ai, que dá, viu? Desde que você faça tudo certinho, faça higienização, descontamine a região de tratamento. Porque, galera, não pense que é porque é pressurizada que deixou de ser uma técnica infiltrativa. Então, todos os rigores com agulha tem que ser tomado também com a técnica de mesoterapia pressurizada, viu? Rafa, estão perguntando também se o lipossoma de girassol tem uma aplicação um pouco diferente na intraderma com agulha. E como é na pressurizada? Na pressurizada não é. Exatamente, não pode, O né? lipossoma de girassol ele é camada dependente, ele pode ser risco na pressurizada. Tá? A gente inclusive já recebeu alguns casos aqui no suporte de contaminações de superfície, alergia e pontos necróticos por conta do uso do lipossoma de girassol na técnica de mesoterapia pressurizada. Então eu não indico, pessoal. Aliás, nem ele, nem desoxicolato, porque lembre, camada dependente, melhor não para a técnica de mesopressurizada. Daí nesse caso, se o paciente tem um pregueamento cutâneo grande, dá para se trabalhar com o lipossoma de girassol. Só que o lipossoma de girassol ele só tem eficácia real, significante, quando ele está associado com a L-carnitina. Ele sozinho ele tem baixa performance. Eles já publicaram isso quando fizeram o comparativo com o dele lá atrás, em relação ao Lipostabil, que tinha no mercado e voltou. Como reverter as manchas dessa técnica pressurizada? Porque daí tem uma pessoa relatando que recebeu pacientes de outras colegas e depois de um tempo ainda as manchas persistiram. E tem que ver se essa mancha, do que aconteceu, porque um dos problemas grandes que tem da pressurizada, às vezes é a formação de uma mancha, porque a técnica de aplicação é sempre 90 graus. Se eu angulo um pouco, eu acho que eu posso até tentar fazer algo errado aqui. Pera aí. Se eu angulo um pouco, o que acontece? Em vez de eu ter essa profundidade, eu vou ter uma lâmina que vai cortar a superfície. Tudo que a gente não quer é um corte na pele, né? Por quê? Corte na pele, mancha. Primeira coisa que tem que ver. Segundo, corte na pele pode gerar cicatriz. Pode gerar tanto uma cicatriz atrófica, deixar uma marquinha profunda na região. E como é um processo bem agressivo, gente, pode gerar pontos hipercrômicos. Então, bem nos pontinhos de aplicação fica essas manchinhas. Tem que entrar com tratamento clareador. Daí tem que olhar qual que é a característica de qual é a altura que está a mancha, a camada, tudo isso para saber se vai ter que fazer despigmentação, se é microagulhamento, se é um laser, o que dá para ser feito. Deixa eu ver se eu consigo fazer o errado, galera. Isso
aqui é o que a gente não faz. De ladinho. Puxa, até fazendo errado deu certo. Também a gelatina ficou perfeita, né, gente? Mas ó, dá pra ver sim uma diferença. Vem cá observar, ó. Olha o tamanho do rombo que ficou na angulação em comparação com o que foi de 90 graus. Tá dando pra ver no vídeo? Que ele é maior? Em comparação a esse? Sim, porque aquele lá é só um pontinho. Uhum. E esse é o certo. Tá, o pontinho. Esse daqui, ó, que tá com essa porta aberta desse tamanho, é o errado. Porque angulou. Aqui ainda não deu um ruim muito grande. Isso daqui às vezes navalha, gente. Daí quando você olha a pele assim, você vê ela tá cortada assim, ó. Igual se tivesse feito nessa parte aqui. Eu pensei que ia aparecer mais alguma dúvida sobre outro tipo de produto, Ju. Qual? Adivinha. Ácido hialurônico? Ah, o ácido hialurônico. Você vai fazer agora um com ácido hialurônico? Não vou fazer com ácido hialurônico. Ainda não tem base nenhuma para o ácido hialurônico reticulado, tá? O que a gente sabe, pessoal? O ácido hialurônico, por hora, eu vou ser meio reticente, conservador, porque é técnica camada específica, não é? Lembra qual que era a regra? Quem é camada específica, preferencialmente fazer com agulha. Então a gente não trabalha com ele, mas eu queria que vocês entendessem uma coisa com relação, se eventualmente vocês forem trabalhar com hialurônico ou com substâncias viscosas. Tem gente que está ensinando e está pedindo para fazer o seguinte, ó, abrir a seringa e colocar o produto, o ácido hialurônico no caso, pela base da seringa. Então fazer isso aqui, ó. Daí que você começou a calibrar ela pela base da seringa, daí que você faz, volta, fecha a seringa, tá pronta a seringa. Não, não tá pronto. Você acabou de cometer uma gafe enorme. Aonde? Nas boas práticas de manejo digital. As boas práticas prevê que você não pode tirar nunca o êmbolo da seringa. Então tá errado, tá? Se está fazendo dessa maneira, não é o certo. O que você tem que fazer quando você quer preencher uma seringa ou transferir alguma coisa que é viscosa? Tem que utilizar um transferidor. Então pode ser uma torneira de 3 vias, como essa que está aqui na demonstração para vocês. Pode ser um transferidor simples, que liga só uma seringa na outra de forma direta. Mas, ó, os êmbolos estão internos, o ambiente interno continua estéril e a gente não tem nenhum problema. Tá com soninho, Ju? Tô vendo. Então, ó, já passamos sobre as diferenças entre as técnicas, qual ativo não pode, a regra de preparação da mescla, técnica de aspiração e transferência que a gente falou e das boas técnicas para diminuir o roxo. Meu roteiro praticamente já se foi, galera. Agora eu queria ouvir se tem mais uma rodada aí de dúvidas, Ju. Tá falando aqui que tem uma pessoa que fez um curso e falou que no pescoço e na papada deve se fazer em 45 graus. Não existe 45 graus. O que acontece, pessoal, é o seguinte, existe um outro equipamento no mercado, a Saman e a Cosmobuild que comercializam, e o que acontece? Eles têm 2 níveis de pressão, então a entrega é sempre 90, só que você pode pressurizar ele 45 graus a alavanca de pressão. No 45 graus da alavanca de pressão, você tem uma pressão menor. Quando você traz ela a 90 graus, você tem uma pressão maior. Então, toda vez que você quer com aquele equipamento que o produto fique mais superficial, o que você faz? 45 na pressão, para que ele pare mais superficial. E se fosse mais profundo, 90 na pressão, para entregar em profundidade. Então, esse 45 e 90 é com relação à alavanca, tá? Se você utilizar isso na superfície, corre o risco de você cortar a pele da pessoa. O Rodney está assistindo a live. Fala, doutor Rodney! Tudo bem? Ele quer saber se amanhã vai ter gelatina no curso.
Amanhã vai ter gelatina no curso, amanhã vai ter... Olha, tem um monte de novidades. Só porque ele no não curso tem, eu amanhã, vou fazer viu? gelatina, até de morango. Só porque você não tem, viu, Rodney? Eu vou fazer gelatina de morango e vou dar pra todos os alunos. Inclusive amanhã eu acho que eu vou ganhar uns presentes, né, Dr. Rodney? Tô no aguardo, viu? Pode mandar minha bolsa azul também, que você não me mandou, do Smurf. Aí, ó, você tá devendo... Não deva pra Renata, viu? Não deva pra Renata. Tem mais perguntas aí, galera? Querem que fale sobre solução hipotônica. Tem o que tem? Eu não sei o que tem a ver. Eles devem estar falando pela técnica de hidrolipo. Sim. Porque quando a gente pensa em hipotonicidade, é uma de baixa concentração. Entendi. Tem um outro recurso, galera, que está sendo também comercializado errado no mercado, que é a técnica de hidrolipocasia compressurizada. Eu sou categórico em dizer que não existe hidrolipocasia compressurizada. Por quê? Eu tenho que injetar grandes volumes de soro para eu ter realmente o reforço acústico e potencialização do ultrassom. Grandes volumes, a gente está falando de 50, 100, 200 ml de soro numa sessão. Dependendo do tamanho da área, quase meio litro vai. Como que eu vou fazer isso daqui que entrega meio ml por vez? Se vocês fizerem 1000 aplicações, beleza, vocês vão chegar lá. 1000 não, 10 mil, né? O Rafa, tudo isso, todas essas diferenças, você explica tudo isso no curso, né? Tudo no curso. Principalmente a parte dos ativos, que eu sei que eles têm muitas dúvidas, a gente tem um guia de ativos próprios para A gente trabalhar com montou a um glossário de A a pressurizada, né? C. E amanhã, inclusive, a gente vai falar de mais ativos ainda. Então, quando a pressurizada ela chegou no mercado, o profissional da estética tinha muita dúvida, né? Eu vou fazer o quê? Vou comprar mescla onde? Se você for profissional da estética que está assistindo nossa live, gente, cuidado, eu sei que tem um monte de picareta te enganando por aí. Por quê? Fala, vem comprar mescla comigo. Se você comprar mescla de laboratório, você, na verdade, está cometendo uma infração fiscal. Porque você está comprando um produto que você não tem acesso, independente de falarem que você pode ou não, a legislação não permite. Você tem que comprar os industrializados. E hoje a gente já tem industrializado para tratar gordura, flacidez, cabelo. E a gente vai mostrar amanhã, viu? Todas essas novas opções, além do glossário. Então, a gente só não vai tratar uma pichão amanhã porque não vai ter na demonstração da aula. Mas até pro íntimo já dá para fazer hoje, gente. A gente embaça em cima e embaixo. Mas esse ensinamento todo é só no curso. É só. Gente, não Os tem uma- combinados amanhã, ativos é só no curso, né? Não tem, exato. Amanhã não é uma live, amanhã é um curso. É o curso. Ainda tem vaga, Renata, pro curso de amanhã? Tem. Dá tempo? Tem, até meia-noite é dia. Pode mandar aqui que até meia-noite é dia. É hoje, né? Então, vou fechar só para vocês entenderem essas diferenças de força e profundidade com uma mais profunda ainda. Vamos fazer uma de 3, que é o que a gente usa para gordura. Por isso que é importante você conhecer o equipamento, pessoal, porque essa intensidade aqui de pressão, dos que estão agora no mercado, só essa tem. E talvez, né, Dr. Rodney? Amanhã a gente tem uma nova chegando aí, que pode também atingir a camada hipodérmica, porque as outras estavam trabalhando só em superfície. Deixa eu fazer uma última pergunta para você, Rafa. Deixa. Iombina e cafeína podem ser usados na mescla? Pode. Só que o que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, pessoal? A iombina e cafeína, o pessoal tem muita dúvida com relação a isso. A associação dela dentro do mesmo princípio ativo, porque elas trabalham em 2 tipos de receptores distintos. A cafeína é beta-receptor e a iombina é alfa-receptor. Se não for uma iombina ou uma cafeína estabilizada, elas podem dar incompatibilidade físico-química. Então, o ideal seria, às vezes, no preparo da mescla, trabalhar em seringas diferentes. Faz na outra, Rafa, que tem menos. Não, mas era para comparar a profundidade no mesmo. Entendi. O barulho é diferente. Eu acho que como eu peguei ela mais altinha, não foi, viu? Mas tá furado. Essa altura da gordura, hein, gente? Olha como que abre bonito. Oh, eu gostei dessa história daí, viu? Agora teve que virar Maria Gelatina.
Ah, sim, dá pra ver sim, só um pouquinho mais, é diferente. E aqui tem a bordinha do copo, ó. Ela é mais alta. Ela tá mais alta, com certeza. É, galera, e ela vai espalhando, porque é que vocês não repararam, desde o começo isso daqui foi dissipando, né? Foi espalhando, a gente deixa aí depois até pra vocês verem os pós das gelatinas. No tratamento aí do tecido. Ai que bonitinho, como ela abre o halo. Dá pra ver direitinho que Dá, ela veio né? mais... E é isso aí. Então hoje não é que a agulha vai ser aposentada. A agulha, ela ainda tem muita finalidade quando é um ativo específico, camada específica, quando eu preciso de detalhe, sutileza. Mas o contrário, pressurizada vai ser nosso futuro, viu, galera? Mais resultados, menos trauma de superfície, menos medo. É isso aí. Menos dor, né? Fala sobre Descomplique agora. Galerinha, a gente vai ficando hoje por aqui, mas tem aquela série de recados seco. Rafa, quero fazer mesoterapia pressurizada. Vocês vão mandar um contato pra Dai? Dai, quero já tentar fazer ainda esse ano. Tem? Dá tempo. Estavam perguntando onde fica a clínica. A gente fica no Tatuapé, pessoal. Então pode mandar um direct aí que a gente já passa todos os detalhes de onde estamos, horário, agenda. Pelo amor de Deus, for comigo, corre que eu quase tô sem agenda pra esse ano. E pro ano que vem também. Deixa eu sentar aqui perto. Cara, estamos trabalhando, viu, galera? Estamos trabalhando. Rafa, quero saber dos cursos. Vocês vão mandar mensagem pra Renata. Dermablue Cursos. Pra Renatinha, Dermablue Cursos, falar: alô, Hélio, como é que você tá? Tem desconto de live? Daí o que você vai falar? Manda o print pra mim que tava assistindo a live que eu dou desconto. Então é só mandar o print, né? Sim. Beleza. Você melhorou? Um pouco, graças a Deus. Eu vi que você tava no banheiro na outra live. Não, hoje eu tô bem melhor. Tá. Então é isso que vocês têm que fazer. Manda o print pra Renatinha que a gente vai dar o desconto da live. Inclusive, Rafa, gostei da live. Depois eu queria ver de novo essas gelatinas com calma. O que eu faço? Entra direto lá no nosso site dermablue.com.br/live. Lá você se cadastra, coloca seus dados e a gente manda a live pra você. E é óbvio, a live também tá aí com o pessoal no nosso canal do YouTube, o Descomplica Estética. Então, já entra lá pelo sim, pelo não. Se você já tá aí, você já tá aí, não precisa sair. Mantenha-se. Curte, já se inscreve no canal, comenta, toca lá o sininho pra gente sempre aparecer pra você quando subir alguma coisa nova ou quando a gente estiver aqui online na live com vocês. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas se ficou alguma dúvida, galera, pode mandar mensagem que a gente vai responder tudo pra vocês, tá bom? Beijo pra vocês, é quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem tem novidade na live. Quarta-feira que vem novo. tem novidade na live. É tão novidade que nem eu ainda sei, viu, gente? Pode ter certeza Eu te disso. aviso na terça-noite. Tá bom. Então, até quarta-feira, porque não tem novela, não tem jogo. Tem o que de quarta? Live com o Rafa e toda a galera aqui. Beijo, pessoal!